Invista com Thiago, o podcast de quem investe para quem investe. Seja bem-vindo a mais uma edição deste podcast, onde o Lucas Goldstein está ao lado de Jean Kojikowski. Olá, Jean. Olá, Lucas. Olá, Tio William. Olá, Thiago. E como sempre apresentamos aqui, Thiago Reis. Olá, Thiago. Olá, um prazer inenarrável estar do lado dessas feras aqui, principalmente o Tio Uli, nessa novidade aqui. Seja bem-vindo, Tio Uli. Boa tarde, galera da Suno. Obrigado por estar aqui me dando essa voz para a gente falar de investimentos, contribuir com a cultura que precisa evoluir no Brasil de investimentos. É isso que a gente trabalha todo dia, desmistificar esse processo aí que na verdade é muito simples, tem muito mais a ver com você controlar as suas emoções. Eu sou um apaixonado pelo assunto, vamos conversar sobre isso o quanto vocês quiserem. Quais são os indicadores que você acaba levando em consideração na hora de analisar uma ação, uma empresa, um papel em geral? Eu tendo a ser o mais técnico possível, né? Às vezes a gente se engana muito de que a gente está sendo técnico, mas a gente está criando desculpas, a gente está achando técnicas disponíveis para corroborar com aquilo que a gente quer fazer. Então eu aposto muito em relação de preço sobre valor patrimonial baixo, lucros recorrentes. Eu não estou me importando se o lucro está crescendo ou está caindo, eu só estou querendo saber se a empresa é lucrativa ao longo de 2, 3 anos. Isso aí tudo não foi coisa que eu desenvolvi, tudo isso tá lá no Investidor Inteligente, ele já fala para você fazer isso há muito tempo. Outra coisa que eu olho também, eu tendo a dar privilégio a small caps. Eu acho que ali, se você juntar small caps com um histórico de rentabilidade, você tem ali um diferencial de retorno interessante no longo prazo. Então eu tendo a focar nisso. E outra coisa que eu faço, muito dificilmente eu compro uma ação quando eu faço um aporte. Toda vez que eu faço um aporte, eu tento comprar 8 ações e fazer uma carteira para não ficar muito no time de um papel específico. Estava olhando aqui, a Alfa Financeira, ela tem uma liquidez média de R$52 mil por dia. Mas o interessante dela é que o maior acionista dela é o Aloysio Faria, ex-controlador aí do Banco Real, e o segundo maior acionista dela é o Luiz Alves Paz de Barros, né? Que ele falou pessoalmente já para mim em off, e ele tem uma relação muito boa com o Aloysio Faria, e ele nunca vai se desfazer dessa empresa enquanto o Aloysio estiver vivo. Só corroborando, né, que você falou que a liquidez é super baixa, R$50 mil por dia é baixíssima, né? Mas isso dá muita oportunidade num momento de crise, porque você está provendo liquidez para os investidores que não têm paciência, né? Exato, é o drama que as small caps vivem às vezes, mas para o investidor de valor isso é bom, né? É uma oportunidade de comprar em alguns momentos. Exatamente. Nem toda hora é bom comprar ações, né? Então eu tendo assim a ter uma meta de participação de renda variável na minha carteira e vou tentando sempre comprar baseado nessas técnicas aí de factor investing, usando value, usando small stocks para determinar a minha alocação. Mas no final das contas eu acho que a alocação de renda variável, renda fixa é muito mais determinante do que escolher a ação A ou B. Um pouco melhor para quem está ouvindo, o que é o Factor Investing, que é algo que já ganha atração lá fora, existem fundos muito grandes que fazem isso, mas que no Brasil é uma novidade. Aliás, no Brasil quase tudo é uma novidade quando se trata de investimentos, mas explica um pouco mais o que é essa novidade chamada Factor Investing. É uma novidade que é um pouco antiga, né? Ontem eu estava até me atualizando aqui para não falar muita besteira devido ao nível do podcast, aí eu estava vendo um conteúdo e a explicação do Factor Investing ela começou com o próprio CAPM, né? O CAPM foi o primeiro fator de explicação de retorno que as finanças acadêmicas acabaram descobrindo o primeiro fator para explicar retornos através do beta, isso aí na década de 50 em Harvard, e aí depois a própria academia, através da Universidade de Chicago, também começou a contribuir muito em relação às teorias do mercado eficiente, mas na década de 90, em 1993, o Eugene Fama e o Kenneth French vieram com o fator de explicação dos 3 fatores, na verdade, né, de valor, de tamanho e também do beta. Então esses são os 3 principais fatores, mas eu pessoalmente gosto de testar novas metodologias. Então eu tento misturar um pouco da Magic Formula do Joe Greenblatt, que é onde você pega fatores de lucratividade da empresa, fatores de rentabilidade também, e vai organizando as ações em ordem crescente, decrescente, tudo para achar o melhor mix de ativos baseados num fator. Esse fator pode ser o valor patrimonial,
pode ser o tamanho, pode ser a lucratividade, pode ser muitos fatores. Você tem que determinar e ser disciplinado naquilo. Dá muita vontade de você começar a fazer uma seleção assim, dessas 10 ações que vieram nesse meu Factor Invest, eu vou tirar essa que é pior. A Wiz Corretora estava aparecendo muito no ano passado e eu achava uma empresa frágil devido aí à concentração da receita dela em um único cliente, mas por incrível que pareça, no último ano foi uma das ações que mais rendeu, né? Então, o que eu aprendi fazendo Factor Investing há quase uma década já, é entender que você tem que respeitar o modelo. E pouca gente sabe disso. O meu TCC, cara, eu nem sabia, foi sobre Factor Investing. Eu, quando estava na GV, tinha que fazer o TCC e o objetivo do TCC era fazer algo que ajudasse a empresa que você estava empregado, né? E eu tinha um fundo. Eu falei, como que a gente analisa 400 empresas? Se a gente fizer um filtro aqui e o resultado que eu tinha tido até 2008, fazendo o resultado que eu sugeri lá, que era comprar as empresas que têm ROI acima da média, das que sobrarem, comprasse as empresas que têm PL, relação preço-lucro, abaixo da média das que sobraram, e depois eliminar as que tinham dívida líquida sobre patrimônio líquido abaixo de 100%. No final do dia, você estava comprando empresas lucrativas, baratas e sem muita dívida. E, cara, foi impressionante o ROI que esse negócio, a rentabilidade que essa carteira teria dado, e continua dando desde o meu TCC. Se você estuda na GV, depois procura esse TCC aí e manda pra gente, porque faz tempo que eu não vejo o meu TCC. E realmente esse negócio de Factor Investing, pelo menos no passado, né, Tio, não existe nenhuma garantia de futuro, funciona e funciona bem. Mas esse é um dos próprios argumentos que o Joe Graham usa no livro, é que de tempos em tempos a estratégia não vai funcionar, e é por isso que ela funciona há muito tempo, porque as pessoas elas têm que ultrapassar a barreira emocional da estratégia, né? De achar que você tem que ganhar todo ano. Quando você quer tirar algo do mercado, normalmente o mercado que tira algo de você. Eu acho que o mais difícil, mais do que lidar com esses tempos de underperformance, de performar abaixo, é você comprar às cegas, né, cara? Que nem você estava falando lá de whisky, que era inclusive uma recomendação nossa. É duro você comprar as empresas que sobram. Muitas vezes a sua opinião vai te enviesar e falar, não vou comprar. Dessa vez eu sei analisar melhor do que o robô. E daí você acaba tentando fazer escolhas que não agregam valor, né? O próprio John Gribler tem uma entrevista dele que ele fala que uma vez, numa base de clientes que tinham acesso à Magic Formula, eles compraram ações somente da Magic Formula e eles tinham uma rentabilidade inferior daqueles que compravam automaticamente, porque esses vieses jogavam contra o cara que comprava automaticamente. A minha monografia da faculdade também foi sobre Factor Investing, baseado aí no livro Investidor Inteligente. Eu fico impressionado. Eu já li esse livro aí umas 6, 7 vezes. O quanto o Benjamin Graham, ele sabia das coisas muito à frente do tempo, né? Conceitos que foram hoje em dia popularizados pelo Nassim Taleb, ele já trazia dentro da filosofia do investidor inteligente. O interessante aí dessa história é justamente que o Nassim Taleb, dentro do livro Antifrágil, ele tem um capítulo que ele fala sobre a via negativa, né? De quanto menos variáveis você imputa num modelo e ele continua performando, melhor ele é. E eu já fiz também mais de, 3 mil backtests, não sei, infinito aí o número. O Léo conseguia fazer 1 milhão por dia. E quanto menos variáveis você põe no teu modelo, mais alta é a performance dele. Então, se você ficar procurando a empresa perfeita que tem uma margem alta, ela vai ser atacada pela concorrência, porque o fosso dela vai estar muito atraente. Então, a gente viu isso com a Cielo. Então, essa história de focar muito em indicador e não entender a história por trás daqueles indicadores, por trás daquele investimento, pode ser muito perigoso. E no Factor Investing, quando você traz histórias para a técnica, incrivelmente isso diminui o retorno, né? Então, a gente fica aí numa linha cruzada. Quanto, da minha opinião, eu ponho de input, quanto eu levo de um modelo quantitativo, essa resposta aí eu sinceramente não tenho. Talvez o modelo quantitativo já esteja eliminando, né, os vieses que a gente tem de conhecer a história e colocando isso numa matemática, né? Uma das ações que a gente indicou, que mais subiu foi a Unipar, e tinha um ruído de lava-jato naquela época, né, em volta da empresa, mas a empresa estava tão barata e era tão lucrativa que tornou o negócio muito bom ao longo do tempo para quem comprou naquela época. E realmente a gente indicou aqui e algumas pessoas falam, Thiago, você não tá vendo que tá tendo esse ruído de lava-jato? A resposta, sim, estou vendo, e é exatamente por isso que o papel tá muito barato. O negócio multiplicou por 10, muito por conta disso, porque as pessoas não querem encostar num negócio que tenha qualquer ruído, e por conta disso aquele papel pode ficar descontado, e acho que é aí que começa o Factor Investing a funcionar.
racional. Você está comprando quando todo mundo não está vendendo, porque você está tomando uma decisão somente baseada em números. Tira a emoção do meio e vamos só analisar os números. E daí tem vários desses números que o Tully citou, né? Qualidade do ativo, que pode estar representado em lucratividade, o valuation do ativo, o fator de ser menor. Tem vários outros estudos aí que mostram que, inclusive, que papéis de baixa volatilidade performam melhor ao longo do tempo do que os papéis de grande lucratividade. Basta você ver a ação da Taesa, né? Acho que nunca subiu mais de 1% num dia, sobe 0,1% desde que fez a IPO, todo dia. Ó. É devagar e sempre. Estou exagerando um pouco, mas é um papel que nunca teve uma explosão de valorização, mas você pega o gráfico da Taesa, é a típica empresa que passa nesses filtros do Factor Invest. Uma empresa quietinha, silenciosa, não faz barulho nem para cima nem para baixo, e passa nesses filtros do Factor Invest. Agora não sei como é que tá, porque subiu bastante, né? Mas é a típica empresa do Factor Investing, são essas empresas do devagar e sempre. Eu fiquei interessado muito com o movimento que o Thiago criou no Brasil de combate às pirâmides, e eu tenho alguns amigos americanos e eu fui perguntar para eles como é que era essa história de pirâmide nos Estados Unidos, para entender se era uma coisa do ambiente que a gente está vivendo, do mercado de ações emergindo aí como uma maneira de criar poupança, ou se era uma coisa de uma sociedade capitalista mesmo. E por incrível que pareça, a resposta desse meu amigo nova-iorquino é que nos Estados Unidos também tem muita pirâmide financeira. O Ponzi começou em Nova York. Exatamente. Então a gente vê que essa história de pirâmide tem muito a ver com a natureza humana. Quando você começa a trabalhar estímulos de resposta fácil, ou seja, ficar rico fácil e com a ganância, você consegue dominar uma pessoa. E eu, antigamente, criticava as pessoas que caíam na pirâmide, até o momento que eu caí num golpe da internet. Eu recebi um e-mail e eu tava querendo muito aquela check do Instagram, a bolinha azul, né? E assim, me mandaram um e-mail falando que era a bolinha azul, e eu fui lá e cliquei e hackearam o meu Instagram. Naquele momento eu me coloquei no lugar do cara que cai na pirâmide. Quando você quer muito uma coisa, você tem uma visão seletiva, você quer enxergar aquilo que não existe. Então, o trabalho não é zombar dessas pessoas, é ajudar elas, mostrar que não existe lucro fácil, que a matemática ela é simples. Se você tiver essas rentabilidades durante um longo período, você seria capaz de pagar a dívida interna do Brasil. Então, isso não é possível que aconteça na prática. Então, não desmereça o trabalho duro e de longo prazo, porque é ele que vai te dar o melhor caminho aí pro sucesso financeiro. E muitas vezes é por ignorância, né? Tipo, os principais investidores, a gente cansa de falar aqui, eles são pragmáticos, como você estava falando, eles visam o longo prazo, mas às vezes as pessoas, por ignorância, por não conhecer esse tipo de estratégia, acabam caindo num conto aí de quem tá afim de dinheiro fácil. E Tully, se você recebesse aqui um cheque de $1 milhão, o que você faria com ele? Onde você investiria? Eu botaria em ativos ou em classes? Não, você ganhou aqui, ó, $1 milhão. Eu botaria... Invista com Thiago. O podcast de quem investe para quem investe.